Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, no verso 19. Olha o que está escrito. Acaso não sabem que o corpo de vocês, diga corpo, é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Poucas pessoas entenderam. Vou ler de novo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Olha para você está vendo o seu corpo? Isso tudo aí, meu irmão, minha irmã, não é seu. Pertence a alguém. Pertence a Deus. E quando nós entendemos que somos santuário de Deus, que somos tabernáculo de Deus, e aí nós voltamos à história, lá no livro de Êxodo, nós entendemos que toda vez que a nuvem ou que a presença de Deus se movimentava, o que acontecia com o tabernáculo? Ele também se movimentava. Toda vez que a presença de Deus parava, o que acontecia com o tabernáculo? Ele parava. Então, meu irmão, o tabernáculo ou o santuário de Deus acompanhava a presença de Deus, amém? Agora, meu irmão, não é o tabernáculo que acompanha a presença de Deus, mas o próprio Deus está dentro de você. Poucas pessoas entenderam. O próprio Deus está dentro de você, e aonde você vai, a presença de Deus vai junto. Você está indo na escola, a presença de Deus está indo. Você está indo trabalhar, a presença de Deus está indo. Você está indo na padaria, a presença de Deus está indo. Você está indo no supermercado, a presença de Deus está indo. Aonde você vai, a presença de Deus também vai. Você está entendendo, irmão? Toda vez que você acorda, toda vez que você levanta, os demônios tremem, porque a presença de Deus vai se movimentar. É isso aí. E tem gente que ainda fica tremendo, né? Não tenha medo, meu irmão. Saiba que o Todo-Poderoso está em você. João vai dizer lá na sua carta: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Essa presença poderosa de Deus que nos faz santuário, que nos faz tabernáculo. Mas vamos pensar um pouco sobre o tabernáculo de Deus. E quando nós começamos a pensar no tabernáculo, nós temos que entender que ele era dividido em 3 partes. O átrio, diga o átrio, de novo, átrio. O lugar santo, diga lugar santo. De novo, lugar santo. E o santo dos santos, diga santo dos santos. De novo, santo dos santos. Amém. Eram esses 3 lugares. O tabernáculo, ele foi erguido, foi colocado. Toda vez que a presença de Deus parava, ele era colocado exatamente no meio das 12 tribos. E elas eram dispersas, elas eram separadas de acordo com a disposição que Deus tinha ordenado. Amém? A tribo que ficava na porta do tabernáculo era a tribo de Judá. E uma bandeira era erguida com o símbolo do leão, o leão da tribo de Judá. Amém? Então toda vez que alguém saía, toda vez que o leão saía da tribo de Judá, ele já dava de cara com a porta do tabernáculo.
A porta do tabernáculo, ela tinha 4 pilares de cores diferentes. Os 4 pilares significavam os 4 evangelhos, que é a forma de se entrar na presença de Deus, de se seguir o caminho até chegar a Deus. Só pela palavra nós conseguimos chegar até Deus, amém? Abrindo-se a porta do tabernáculo, entrava-se no átrio. Então, quando uma pessoa chegava ao tabernáculo, ela abria-se a porta e chegava ao átrio. O átrio era o lugar do sacrifício. Era onde o sacerdote pegava os animais e sacrificava os animais. O átrio era lugar de matar ou de mortificar a carne. Você está me entendendo, meu irmão? O átrio era o lugar de mortificar, de matar a carne. Meu irmão, para você estar aqui essa noite, você teve que matar a sua carne. Porque se dependesse de você, você estava sentado no sofá até agora. Sim ou não? Você teve que ir para o átrio e matar a carne. Meu irmão, eu comprei um tal de um sofá que ele estica assim. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim comprar aquele sofá, porque quando você senta, até para você beber água dá preguiça. Eu não sei se você tem um sofá desse. Mas, meu irmão, pensa num lugar bom, gostoso de ficar. Dependendo da forma que eu chego do trabalho, eu até durmo. Mas muitas das vezes eu tenho que mortificar a minha carne. Quando nós vamos colocar um propósito, seja de oração, seja de jejum, ou seja um propósito na nossa vida, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos que modificar algumas coisas. E mudança na nossa vida tem que ter morte da carne. Se você se predispõe a fazer uma dieta, meu irmão, você tem que matar a sua carne, literalmente. Se você se predispõe a ter uma vida de oração, de intimidade com Deus, você tem que matar a sua carne, porque a sua carne está dizendo, vai dormir, a sua carne está dizendo, vai assistir televisão, mas você tem que dizer ela, não, eu vou dobrar o meu joelho e vou orar. Amém? Você tem que matar a sua carne. Não adianta nós queremos uma vida com Deus, de relacionamento com Deus, se nós não temos o sacrifício, se nós não matamos a nossa carne. Gálatas 5:24 diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Nós tentamos fazer as coisas corretas, mas quando alimentamos mais a carne acaba comandando as nossas ações. Aí não é você que tem autoridade sobre você mesmo, é a sua carne. Você começa a projetar, não, amanhã eu vou começar aquela dieta, amanhã eu vou começar aquele período de oração, de leitura da palavra. Mas aí quando chega no horário, aparece alguma coisa. Ou é aquele jogo que você está querendo assistir, ou é aquele filme que está passando que você não pode perder, ou você senta no sofá e não quer mais levantar. Tudo isso acontece. Mas quando nós entendemos que precisamos matar a nossa carne, nós começamos a nos mover de acordo com o que Deus quer para a nossa vida. Amém? Daniel, ele começou a se mover de acordo com a vontade de Deus, e ainda num império, ainda num lugar estranho, com outros deuses, ele orava 3 vezes ao dia. Independente do que a carne dele dizia, independente do que a mente dele dizia, ele se predispõe a orar 3 vezes ao dia. E ele acaba sendo condenado por isso. Existem pessoas
em alguns países, principalmente países do Oriente Médio, em que estão sendo perseguidas pelo amor de Cristo. Não só homens e mulheres, mas crianças também. Ouvi certa história, alguns meses atrás, de algumas crianças cristãs que estavam caminhando na Síria, quando de repente alguns soldados do Estado Islâmico chegaram e falaram assim: agora você vai negar o seu Deus, senão vocês todos vão morrer. Crianças. Sabe o que eles disseram? Nós não negaremos o nosso Deus. E todas elas foram mortas naquele dia. Será que se fosse no nosso caso, nós faríamos a mesma coisa? Nós mataríamos a nossa carne para dizer: eu não nego meu Deus. Ou não? Paulo diz em Romanos 7,19: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Nós somos feitos para dominar as coisas, não para ser dominado por elas. Amém? Você foi feito para dominar, não para ser dominado. A tua carne, meu irmão, ela foi feita para ser subjugada a você. Quem tem que reinar em você é o teu espírito. Amém? Porque você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Então o teu espírito tem que dominar a tua carne. O autor do livro Monge Executivo, o pastor James Hunter, ele diz que existem 2 cachorros dentro de nós. E eles vivem em luta constantemente. Mas sabe qual é o que vence? Aquele que nós alimentamos mais. Os 2 cachorros são a carne e o espírito. Se eu alimento mais a minha carne, o cachorro da carne vai prevalecer. Mas se eu alimento mais o meu espírito, o cachorro do espírito vai prevalecer. Amém? Quantos aqui vão alimentar o espírito? Amém? Vamos alimentar o nosso espírito. Vamos orar, meu irmão. Vamos pagar um preço. Porque Deus anseia em nos usar. Deus anseia em ver você orando por vidas, por pessoas no seu trabalho, as pessoas sendo curadas. Deus anseia você ouvindo pessoas, aconselhando elas, pessoas com feridas na alma, porque Ele tem interesse em te usar. Amém? Você está aqui essa noite? Glória a Deus. Depois do átrio, quando se acabava ali o sacrifício, havia um outro compartimento, onde só entravam os sacerdotes. Esse compartimento chama-se lugar santo. Diga, lugar santo. No lugar santo se encontravam a mesa dos pães, o castiçal ou a menorá, e o altar de incenso, simbolizando o quê? Simbolizando a nossa alma, as nossas vontades, as nossas orações. Meu irmão, quanto mais desanimados, menos nós temos vontade de orar, menos nós temos vontade de nos cuidar, menos nós temos vontade de fazer seja o que for. Quando a nossa alma está desanimada, quando a nossa alma está desmotivada, quando o nosso castiçal, quando a nossa menorá não está assim, sabe o que o diabo faz hoje, meu irmão? Coloca cansaço em nós, cansaço mental, para que você não tenha interesse de fazer nada, para que você não tenha interesse em cuidar da tua vida espiritual, em cuidar da tua vida física, porque ele sabe que quanto mais fortes nós estamos na nossa alma,
mais nós podemos ajudar outras pessoas, porque existem pessoas que estão morrendo, porque as almas delas estão todas feridas. Você foi feito para levar luz a essas pessoas. Jesus diz em Mateus capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Uma pessoa entendeu. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade em cima de uma montanha. Meu irmão, não se pode esconder a sua vida, porque você é luz. Onde você chega, as trevas têm que sair. Você chegou em um determinado local, meu irmão, as trevas têm que, porque a luz chegou. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está brilhando. Ou está meio apagada. A luz chegou, meu irmão. E agora deixa eu te falar uma coisa. Lembra na época, ainda tem algumas casas que acontece isso. Quando se faltava energia, o que a gente pegava? Vela, sim ou não? E aí, para iluminar todos os cômodos da casa, o que se fazia? Uma vela acendia, a outra. É assim comigo e com você, meu irmão. Às vezes eu estou desanimado. Mas aí tem uma vela que está acesa do meu lado. E essa vela acesa do meu lado é que vai fazer com que eu também me acenda. Só que muitas vezes tem muita vela que não quer acender a outra. E aí a outra fica vazia, fica apagada. Meu irmão, você foi feito para acender outras velas. Você foi feito para iluminar a casa, para iluminar a cidade. Você é uma vela, meu irmão, que precisa acender outras também. Você é luz. O castiçal ou a menorá, ele não podia ser apagado, porque a luz representava aquilo ali. Nós representamos essa luz no mundo. O mundo está sedento de Deus. As pessoas estão se desviando até dos próprios conceitos. Eles estão querendo a palavra, a luz. E nós estamos o quê? Fazendo o quê, meu irmão? Nós estamos acendendo sozinhos, nós precisamos acender outras velas. Existem pessoas, e eu falei aqui na minha pregação de domingo pela manhã, existem pessoas que entram aqui na igreja feridas, com a sua vela apagada, precisando de alguém que acenda o fogo nelas e diga: vamos lá, meu irmão, Deus quer te usar, Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida. São pessoas que são feridas na alma, pessoas que chegam destruídas, com palavras de maldição vindas da família, vindas do marido, vindo de outras pessoas, pessoas que chegam aqui arrasadas, querendo uma palavra de Deus para a vida delas. Mas muitas vezes nós chegamos, sentamos, saímos, e elas permanecem da mesma forma. Como glorificar a Deus se movendo? Mova-se e acenda outras velas. Mova-se, meu irmão, e acenda outras velas. Você está vendo que seu irmão está meio desanimado? Não está querendo vir no culto direito? Não, meu irmão, vamos, eu vou com você. Nós vamos juntos, nós voltamos juntos. Eu estou contigo. Vamos lá, vamos orar juntos. Começa a acender a vela dele aí, meu irmão. Não pode apagar. A menorá não pode ser apagada. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, meu irmão. Vê se essa vela está acesa ou está apagada. Pergunta aí, você está acesa ou está apagada?
nós temos uma grande arma ao nosso favor: a nossa boca. Você tem o poder, através da sua boca, de liberar bênção ou maldição para a vida das pessoas. Você sabia disso? Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na língua. Será que nós temos motivado as pessoas? Ou será que nós temos desmotivado as pessoas? A história de um homem na África. E aquele homem conseguiu algumas canetas e ele era muito pobre. E ele ia para a praça todos os dias com um pote de canetas, deixava esse pote de canetas em frente a ele e ficava parado, esperando que alguém pegasse uma caneta e deixasse alguma doação para ele. Até que um dia um homem, um pastor, chegou perto dele, viu aquela cena, pegou um dinheiro, pegou uma das canetas, deu o dinheiro a ele e falou: olha para mim. Quando ele olhou para ele, ele falou assim: toma esse dinheiro aqui. Agora você não é mais um mendigo, agora você é um homem de negócios. Alguns anos mais tarde, numa das conferências na África, aquele pastor era o preletor da noite, até que antes dele pregar, um homem chegou de terno, gravata, e disse: eu gostaria de dar o meu testemunho. Alguns anos atrás, eu era um mendigo que pedia dinheiro nas ruas, e com um pote de canetas eu ficava ali, sentado, esperando a esmola das pessoas. Até que um dia, um certo homem, esse homem que vai pregar aí, chegou até mim, pegou uma das minhas canetas, me deu o dinheiro e disse: a partir de hoje você não é mais um mendigo, a partir de hoje você é um homem de negócios. Aquela palavra veio ao meu coração e hoje eu tenho 3 empresas e gero emprego para mais de 100 pessoas. Você pode glorificar a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Por causa de uma palavra, meu irmão, a vela daquele homem acendeu. E a partir daquele momento, aquele homem foi testemunho de Deus naquele país. Existia uma mulher em João capítulo 4, uma mulher da cidade de Samaria, uma mulher que estava totalmente destroçada na alma. Ela tinha sido casada 5 vezes e estava no 6º relacionamento, até que Jesus chega até ela, e aquela mulher totalmente transformada. Sabe o que ela fez? Aquela mulher virou uma grande missionária. A partir do momento que ela entendeu quem era Jesus, a partir do momento que Jesus liberou uma palavra sobre ela, aquela mulher não ficou parada, aquela mulher se movimentou, meu irmão. Você tem o poder na sua boca de movimentar as pessoas, amém? Você tem o poder na sua boca de movimentar as circunstâncias. Você tem o poder na sua boca de movimentar a situação. Meu irmão, tem alguma situação ruim na sua vida? Tem alguma situação ruim na sua família? A sua boca tem o poder de movimentar essa situação. Poucas pessoas entenderam. Você tem a capacidade de mudar a tua história, meu irmão, através da tua boca, através da tua língua. Você consegue modificar as coisas. Deus não tem interesse que você seja um filho parado, meu irmão. Deus tem interesse que você se movimente. Amém? Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje. Até hoje. Tem gente que pensa que vai para o céu e vai ficar lá na rede, né? Tranquilo. Meu irmão, se Deus está trabalhando até hoje, você acha que você vai fazer o que lá no céu? Trabalhar. Amém? Nem todo mundo gostou, né?
lugar santo era onde o sacerdote ficava responsável para que não se apagasse a luz. E nós somos responsáveis por não deixar que a luz se apague em nós, meu irmão. Mateus 5,14, como eu disse, diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Amém? Depois do lugar santo, existia um outro local, e somente o sumo sacerdote podia entrar nesse local. O nome desse lugar era Santo dos Santos. Diga, Santo dos Santos. No Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira, na qual era coberta de ouro por dentro e por fora. Ela era de madeira, mas coberta de ouro. Por quê? Simbolizava o corpo de Cristo, natural, mas coberto da divindade espiritual. Amém? Você entendeu? A madeira significava o corpo, a carne, mas o ouro significava a divindade. Ouro significa divindade. Essa arca representava a presença de Deus. Onde a arca ia, a presença de Deus estava manifesta. Em 1 Samuel, quando os filisteus estavam atacando Israel, o que eles fizeram? Eles pegaram a arca e levaram para o campo de batalha. Quando a arca chegou lá, todos os filisteus começaram a tremer de medo. Por quê? Porque era a presença de Deus que estava ali. Numa batalha na sua casa, meu irmão, quando você chegar, os demônios vão tremer. Por quê? Porque a presença de Deus está chegando ali. Se você chegou no lugar onde está tendo uma briga, meu irmão, a presença de Deus está chegando. O espírito de violência tem que sair. O espírito de morte tem que sair. Se você chegou no hospital, meu irmão, todas as enfermidades têm que sumir, porque a presença de Deus está chegando naquele hospital. É a presença de Deus. Mas na arca haviam 3 coisas: as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão, que ficavam ali dentro da arca, simbolizando a presença de Deus. Isso simboliza o que, o Santo dos Santos? Simboliza o local de perdão. Era onde o sumo sacerdote pedia perdão pelos pecados da nação, e Deus cobria os pecados da nação de Israel durante aquele ano. Entenda, na lei Deus cobria os pecados, Jesus pagou os nossos pecados. Poucas pessoas entenderam. Na lei se apenas cobria os pecados. A partir de Jesus Cristo, todos os pecados foram revogados. Simboliza a aproximação do homem com Deus também. Mas havia ainda uma barreira chamada véu, que fazia ainda separação entre o homem e Deus. Mas em Mateus capítulo 27, versículo 51 diz: eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aquele véu que fazia separação entre o homem e Deus foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, partiu de Deus reaproximar o homem dele. Poucas pessoas entenderam. Partiu de Deus, meu irmão, se achegar até você. Partiu de Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus, entenda isso, todo aquele que se aproxima de Deus não fica parado. Se você teve um encontro com Deus, meu irmão, uma coisa é certa, você não vai ficar quieto. Porque o Espírito Santo em você vai te impelir a fazer as coisas. O Espírito Santo em você vai te impelir a orar pelas pessoas. O Espírito Santo em você vai te impelir a falar do Evangelho. O
O Espírito Santo em você vai te impelir a fazer coisas que antes você não fazia. Pedro era um homem extremamente tímido. Você não vê Pedro falando enquanto estava com Jesus. Você já viu Pedro falando às multidões? Mas a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre ele, na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. Foi de Pedro? Não, foi do Espírito Santo. Quando nós nos aproximamos de Deus, meu irmão, nós não conseguimos ficar parados. Talvez você veio aqui essa noite desmotivado. Talvez você veio aqui essa noite pensando: o que eu vou fazer para melhorar? Se aproxime de Deus. Comece a ter um relacionamento com Deus. Comece a viver a palavra de Deus. E automaticamente Deus vai fazer com que a sua vida se movimente. Vai fazer a sua vida se movimentar, meu irmão. Sofonias 3,17 diz: Senhor, o seu Deus, está no meio, em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Com brados de alegria. Irmão, você está parado aí? Dá um movimento aí, faz um movimento. Faz um movimento aí, meu irmão. Se você está próximo de Deus, você não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Aqueles 12 homens passaram 3 anos e meio quietos. Mas quando receberam o Espírito Santo, ninguém conseguiu segurar eles. Quando eles começaram a se aproximar de Deus, definitivamente, ninguém conseguiu segurar eles. Meu irmão, ninguém consegue te segurar. Se você colocar uma coisa na tua cabeça e falar: eu vou fazer isso, e colocar Deus à frente, ninguém, nenhum demônio pode segurar você. Se você falar: eu vou evangelizar determinado bairro, e colocar Deus na sua frente, meu irmão, nem a cambada toda de capeta pode te segurar. Amém? Ninguém pode segurar aquele que é de Deus. João diz que o maligno não pode tocar aquele que é de Deus. Ninguém. Ninguém. Jesus diz em Marcos capítulo 11, que tudo aquilo que nós pedimos, nós temos que crer em nosso coração e dizer aquilo que nós pedimos. Tudo o que disser, se você disser a esse monte: levanta-te e vai para o mar, e crer em seu coração que será feito, vai ser feito. Amém? Uma coisa eu comecei a analisar em relação a pedir as coisas para Deus. E o que muito me ajudou é pelo fato de eu ser pai. Então eu comecei a entender o seguinte: se eu chegar, ou se a minha filha chegar na casa da avó dela, ou na casa da tia dela, ela não vai ter a intimidade de ir até a cozinha e abrir a geladeira e pegar o que ela quer. Sim ou não? Pelo menos lá em casa é assim. Mas se ela estiver na casa dela, com o pai dela, ela tem a intimidade de abrir a geladeira e pegar o que ela quer. Sim ou não? Se eu chegar na casa da Jéssica, eu não tenho intimidade de ir até a cozinha, abrir a geladeira e pegar o que eu quero. Mas se eu estiver em casa, eu tenho essa intimidade. Agora, preste bem atenção. Nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Amém? Se nós estamos na casa do nosso Pai,
na presença do nosso Pai, eu preciso pedir alguma coisa ao meu Pai, ou eu posso abrir a geladeira e pegar o que eu quero? Eu posso abrir a geladeira. Amém? Eu posso abrir a geladeira. Agora, se não tiver na geladeira, aí eu tenho que pedir ao meu Pai. Preste bem atenção. Eu estou chegando na casa do meu pai. E eu estou querendo algo. E eu vou abrir a geladeira. Alguém tem essa geladeira aí? Alguém tem dessa geladeira aí? Mas se não estiver aqui, eu vou pedir ao meu Pai. E João diz, no capítulo 14, que Jesus dizendo a eles: tudo quanto vocês pedirem, tudo quanto vocês pedirem, vos será feito. No original, ele está dizendo o seguinte: ainda que não exista, eu faço existir para que você receba. Você entendeu ou não entendeu? Tiago diz que nós não pedimos, não recebemos porque pedimos mal. Agora você entendeu o que é pedir? Agora você entendeu o que é tomar posse? Você pode levantar sua geladeira aí. Cadê as geladeiras? Amém? O que tem dentro da geladeira, meu irmão, você toma posse. O que não tem dentro da geladeira, você pede para o papai. Amém? Nós temos que entender que nós somos seres espirituais. E sendo seres espirituais, devemos trabalhar no reino espiritual. Amém? Como agradar a Deus? Como glorificar a Deus na forma de se mover? Vamos nos mover no Espírito. Vamos andar no Espírito. A Bíblia diz: andeis no Espírito e não satisfareis a vontade da carne. Vamos andar no Espírito, porque andando no Espírito, andaremos na vontade de Deus. E andando na vontade de Deus, meu irmão, você só vai alcançar vitórias. Poucas pessoas entenderam. Andando na vontade de Deus, você só alcançará vitórias. Se existe algo que você precisa fazer na sua vida, a partir de hoje, ao sair daquela porta, é entender que você precisa se mover no Espírito. Mas eu sou carne, Jefferson. Se o cara me der uma fechada ali no trânsito, a carne vai. Meu irmão, faz igual um amigo meu, pastor Lucas. Ele bem na motinha dele, com capacete e tudo. Aí tá andando ali na Praia da Costa. Aí daqui a pouco passa um abençoado na frente dele. Ele quase cai com a moto, sai de cima da moto, tira o capacete, chega na frente do cara e fala assim: Jesus te ama! Coloca o capacete e vai embora. Faz isso, meu irmão. Vamos mudar o Brasil mudando nós mesmos. Não existe mudança externa sem haver uma mudança interna primeiro. Quer glorificar a Deus? Quantos aqui querem glorificar a Deus com a sua vida? Comece a andar de acordo com a vontade de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, para nós terminarmos. Você pode colocar aí no telão, por favor? Eu falei isso no domingo pela manhã, mas gostaria de falar novamente. Atos 1, 8. Mas receberão poder. Quem? Quem vai receber poder aí? Poucas pessoas. Quem vai receber poder aí?
Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Ali fala, e darão testemunho? Ali fala, e darão testemunho? Não. Ali fala, e serão minhas testemunhas. Ser é diferente de ter ou de falar. Quando você é, meu irmão, tudo na sua vida converge para aquilo. Jesus diz, e vocês serão minhas testemunhas. A sua vida será um testemunho para que Jesus apareça para as outras pessoas. E aí sim, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando você começar a se mover, andando de acordo com a vontade de Deus, quando você for testemunha em todos os lugares, começando pela sua casa, Jerusalém é a casa deles, até os confins da terra vão conhecer Jesus Cristo. Poucas pessoas entenderam. Até os confins da terra vão conhecer Jesus através de você. Sabe por quê? Porque você pode evangelizar uma pessoa aqui, e ela pode morar em outro país, e pelo seu testemunho ela evangelizar outras pessoas lá. Amém? Comece a se mover de acordo com a vontade de Deus. Comece a agradar a Deus, sendo testemunha dele. Não apenas dando testemunho, mas sendo a testemunha que vai impactar Vila Velha. Meu irmão, eu oro todos os dias e agradeço a Deus, porque eu creio que Vila Velha é do Senhor Jesus. E eu creio que a partir de nós, muitas pessoas vão vir para Cristo. A partir da nossa vida, de como nós nos movimentamos, de como nós seremos testemunhas, pessoas vão se converter e vão vir para a casa de Deus e dizer: só o Senhor Jesus é o meu Deus. Eu creio, meu irmão. Eu não sei se você crê. Quantos creem aqui? Eu creio. E aí você fala assim: mas eu não sei falar o evangelho, meu irmão. Você não precisa falar, você precisa ser. Seja o evangelho. Muitas das vezes a pessoa não abre a Bíblia para ler o evangelho, mas você pode ser a Bíblia que o mundo está lendo. E quando o mundo ler a Bíblia através da sua vida, o que ele está lendo? Será que ele está lendo o livro da lei? Ou será que ele está lendo o evangelho da graça? Se coloque de pé no seu lugar.